Pessoal, muito boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Fala Campeão, o talk show aqui da Rede 98, e hoje com um programa que veio um pouquinho só atrasado. A gente queria que fosse o programa de estreia, mas as agendas às vezes não batem, né? Sérgio Coelho, meu amigo, meu xará, quem chama de xará, presidente do Clube Atlético Mineiro e grande empresário, não só de Belo Horizonte, mas de Minas Gerais. Acho que hoje é primeiro presidente e depois empresário, né? Antes a ordem era um pouco invertida, né? E você vai contar isso aqui para nós, mas agradeço demais isso aí da correria que é essa vida do futebol, e você poder comparecer aqui, bater esse papo com a gente, até porque eu falei que a abordagem que a gente faz, eu tenho certeza que são de coisas que muitos não querem. Nesse meio nosso, acho que a maioria quer mais polêmica, a gente não. A gente quer conhecer o Sérgio Coelho, como o Sérgio Coelho chegou até aqui, tem feito o trabalho que faz, e a importância de todas as suas atividades, que talvez alguns não saibam, e eu quero que todos saibam hoje como que o seu coração é gigante, né, e tudo que você faz de bom aí para a sociedade também. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, xará, Sérgio Santos Rodrigues, mas é um prazer estar aqui com vocês. Tenho muita admiração pelo seu trabalho, pela sua pessoa, e a Rádio 98, como eu vou negar um pedido de estar aqui, né, dando essa entrevista, eu faço com muito prazer. Muito obrigado por ter vindo. Eu acho que a primeira pergunta que eu tenho que fazer é aquela que todo mundo me faz, às vezes quando eu ando, né? Você estava lá advogado, tranquilo no seu escritório, o que te deu na cabeça de mexer com futebol? Então você estava lá, empresa, fazenda, ações sociais, o que te deu na cabeça uma hora? Eu sei que é a paixão, mas também te fala assim, não, eu aceito o desafio. Tudo começou em 95, sabe? Aliás, em 95, quando eu fui até o então presidente Paulo Cury para pedi-lo que me colocasse como conselheiro do Atlético. Na época, quem me acompanhou foi o Oswaldo Faria, e não tinha como o Paulo Cury negar o Oswaldo Faria, né? E passei a ter muito interesse de poder, de querer ajudar um pouco o Atlético, e no final de 97 houve uma eleição no Atlético, eu fui convidado pelo Edson Simão na época, e também pelo Paulo Cury para ser vice-presidente, e eles disputaram. E eu fiquei feliz com o convite dos dois. Na época não aceitei nem de um nem de outro. Dois amigos, complicado. Dois política, amigos, né? E depois o Paulo Cury ficou até o final de 98. Foi quando o Nélio assumiu e eu estava junto com o Nélio, né, a partir do momento que ele assumiu. Eu, Ricardo, o Issa e o próprio Edson Simão. E de lá nós ficamos até 2006. Direto. E em 2006 terminou o nosso mandato, eu entreguei o cargo, e o curioso é que eu fiquei até final de 2020 sem ir em nenhum estádio. E jurando para todo mundo que você jamais aceitaria qualquer convite, principalmente para a família, acredito, né? E Copa do Mundo, meus filhos, né? Pai, vamos, eu não. Final da Libertadores, pai, vamos, eu não. Eu ensinei eles aí o Mineirão, e depois eles queriam a minha companhia, né? Meus filhos que são até seus amigos, né? E aí eu recebi um convite, né, dos 4Rs e outras pessoas, né, que estavam presentes na reunião. Eu resisti um pouquinho, mas depois eu fui convencido de que talvez seria importante a minha presença, né, como presidente, para ajudar, principalmente aos 4Rs, a reerguer o Atlético. E aceitei. Estamos aí agora para terminar o mandato, dia 31 de dezembro deste ano. E tem convite que não é convite, é convocação, né? Que é o que você falou. Quando você vê pessoas imbuídas aí no objetivo, fazem uma convocação, não tem jeito de recusar. Não, é difícil recusar, né? E a gente também gosta muito do futebol, né? Eu sou um apaixonado por futebol a vida inteira. Eu estou ligado ao futebol e as pessoas com quem eu estava também, né? Os 4Rs, Dr. Zé Murilo, e pessoas, né, que somos amigos, e me senti confortável em aceitar o convite, né? Conversamos bastante antes para entender como que seria e assumi. O que eu assustei foi quando veio as dívidas, né? Porque na época, quanto que é que tem de dívida aí? Fui lá na contabilidade, uns 800 milhões, 850, a hora que eu
fomos fechar o balanço início de 2021, referente ao balanço de 2020, 1 bilhão e 300 milhões. Abre a gaveta, pula um boleto. Aí eu assustei um bocado, sabe? Mas eu acho que esse problema também está equacionado. Acho que as coisas agora caminham. A gente viu aí recentemente o Atlético, até cito, e já quero te dar um presente aqui, ó. Eu acabei de fazer um livro sobre futebol SA, sobre a SAF no Brasil. Bacana. E vou confidenciar. Você é a segunda pessoa a ganhar esse livro. A primeira foi a minha mulher, porque chegou lá em casa hoje. Olha, eu dei, e você é a segunda pessoa a ganhar esse livro, claro, com a dedicatória. E já que você está falando de dívida, é por isso. Eu vou deixar o convite aqui para todo mundo. Na próxima semana, dia 14, a gente vai fazer o lançamento do livro, mas vou falar no final sobre ele. Mas acho importante, é porque você estava falando exatamente disso, sobre dívida. Né? E como aqui a gente não tem roteiro, vamos falar um pouco sobre isso agora. Eu acho bem bacana ouvir, porque no livro, por exemplo, eu relato isso. Eu acho que a gente teve uma primeira onda quando veio a SAF no Brasil, dos times que necessitavam fazer, que foi Cruzeiro, Botafogo e Vasco, e depois com calma outros vieram fazendo. Então Bahia pega um modelo de fora, Curitiba tem um que eu achei muito bacana, que é trazer um fundo de investimento brasileiro, e o Atlético faz um que eu falei que é a solução caseira, até que vocês falaram, ou seja, a gente está cada hora falando de uma coisa, e outro dia a CVM fez um parecer de orientação sobre essa possibilidade até da SAF abrirem capital em bolsa. Então, de uma forma geral, você vivendo o futebol e hoje 24 horas dedicado ao futebol, eu queria a sua opinião de uma forma geral sobre assim, como você acha que a lei da SAF vai contribuir, porque tem gente que acha que é a salvação do futebol, né? Cada um tem a sua opinião, outros acham que não vale de nada, que ela é só mais uma lei. A sua visão geral sobre esse tema, quando você viu essa lei sendo discutida, aprovada, e você que participou de tanto debate interno aí também para aprovar no Atlético, qual que é a sua visão primeiro sobre essa lei? Olha, a experiência que eu passei, né, até tomar a decisão de fazer a SAF, eu acho que foi a mesma que você passou. Né? Estamos fazendo a SAF por necessidade. É um pouco preocupante, porque é tudo muito novo, você não sabe como vai ser no futuro. A lei da SAF no Brasil agora, a gente tem exemplo de outros países, mas aqui no Brasil a gente não tem nenhuma experiência. E aqui você, como empresário, sabe que nós temos aquele famoso fator que é o que eu dedico, e também chamado segurança jurídica. Exatamente. Né? E que já até está fazendo algumas reformas na lei para dar mais segurança. Né? Então, o que acontece? Se o time tem suas contas equacionadas, está financeiramente tranquilo, eu acho que, se fosse o caso do Atlético, nós não faríamos a SAF nesse momento. Mas a nossa condição não era essa. Né? Nós assumimos o clube com a maior dívida do futebol brasileiro. Tivemos a infelicidade da Selic sair, me parece, de 2% para quase 14% ao ano. E outros fatores mais. Né? Então, foi a necessidade. Você faz a SAF ou você está próximo de ser um time falido. Então, foi onde a gente tomou essa decisão de fazer a SAF, e num modelo muito diferente das outras, né? Por algumas razões, eu posso citar alguns motivos aqui, né? Nós fizemos uma SAF onde o Atlético vai ter zero de dívida, inclusive a associação, né, zero de dívida. O Atlético, dentro da SAF, não tem responsabilidade sobre a dívida que está na SAF. Nós temos 25%, que é um percentual relativamente bom em relação às outras que foram feitas. Eu acho que só o Vasco ficou com 30. Todos são 90-10 depois. 90-10. Então, um percentual importante que não será diluído em nenhum momento, exceto se for de interesse do Atlético, aí tem que levar no conselho deliberativo para ser aprovado. Né? Conseguimos também uma cláusula onde a cidade do Galo ela não pode mudar o seu objetivo. O que significa isso? Amanhã ela não pode ser um condomínio. Um empreendimento imobiliário. Imobiliário, não pode. Não pode usar, a não ser para centro de treinamento. Né? A Arena MRV também, ela não pode ser vendida. Ela tem que estar ali para servir o futebol do clube. E a administração, né, da SAF é essa administração que está hoje. Né? As mesmas pessoas que estão hoje no Atlético serão os administradores da SAF. Nós temos talvez aí uns 6, 7 diretores, né?
Pelo que eu estou percebendo, todos eles vão continuar da mesma forma. Estão animados. Semana passada eu participei do evento com o Rubens e com o Rafael. O Rubens fez por vídeo, o Rafael estava presente e eles estão animados. Eu acho legal que a palavra final é essa de otimismo, de esperança para o futebol brasileiro também. E uma SAF feita, né, caseira, com os atleticanos, né, que moram aqui na cidade, que estão aqui, vivem a cidade como a gente vive, restaurante, estão sempre no estádio assistindo os jogos, né? Então isso é legal, eu acho que vai ser uma SAF muito vencedora. E que não é fácil, né? Foi uma coisa que o Rafael comentou, ainda mais o empresário que vem pro clube, de repente tem que mudar a vida dele desse jeito, né? Uma das coisas que o Rafael falou lá, são coisas que a gente tem que acostumar quando tá dentro do futebol, que você não consegue explicar isso lá fora, por um dono de um time de basquete ou futebol americano, né? Que se o seu time perde, você não pode levar a sua esposa para jantar. É um negócio... Mas então é o seguinte, o segredo tá aí fazer um time para estar sempre ganhando, né? Que é difícil. Mas por outro lado também, quando o time está bem, né, a gente recebe muito carinho, né, das pessoas. É legal, é uma adrenalina diferente, né? O futebol, tem hora que você está lá embaixo e o astral tá péssimo e de repente tudo muda. Eu vou compartilhar uma coisa, não sei se eu já te mandei, que talvez, que eu falo que é o bom do bate-papo, que talvez só você já sentiu isso também. Eu fiquei muito amigo e tenho a alegria de chamar de amigo o Fabrício Carpinejar, que é um grande escritor brasileiro, recordista, mais de 50 livros escritos, milhões de exemplares vendidos. Ele é gaúcho, colorado, assim, apaixonado. E mora em Belo Horizonte hoje, casou como advogado. Entrevistei ele recentemente, ele passou aqui no programa. E eu o conheci porque ele escreveu uma coluna escrito: o pior lugar para se assistir o jogo, a cadeira do presidente. Aí é legal que ele vai falando como é que você xinga você mesmo, né? E como que você tem o lado torcedor que você quer resolver, mas às vezes não está na sua mão. E você ganha, você é maravilhoso, no outro dia você perde, você é horrível. E foi assim, quando eu vi essa coluna, eu chamei ele no Instagram e falei assim: você já foi presidente de clube? Porque eu nunca vi você conseguir exprimir de uma forma tão real assim o que é a gente fazer isso. Ele falou: olha, Sérgio, esse é meu papel. Meu papel é, como escritor, tentar mostrar a emoção dos outros, né? Aí eu falo assim: tenta, da sua visão, porque eu já falei várias vezes, o quanto é complicado, às vezes você está sentado ali e fala: gente, o que eu faço agora, né? Porque não vai ganhar sempre. A responsabilidade é muito grande, né? Então tem alguns jogos que são muito difíceis. E é o que a gente vê, que falou, você quer ganhar sempre, mas a gente pega lá uma Leila colocando dinheiro próprio dela no Palmeiras, como o Paulo Nobre colocou, tem uma administração igual do Flamengo, que a gente, como você falou, não deve fazer uma SAF porque conseguiu se estabelecer através, até acho que do Bandeira lá atrás, mas um ano você ganha tudo, no outro ano que você não ganha nada, tá tudo errado, né? Tá tudo errado. E no próprio ano, né? Você vê o Flamengo mesmo, ano passado, ele estava... no início do ano, com muitas dificuldades, trocando treinador, chegou o Dorival e acertou o time, né? E foi campeão, acho que da Copa do Brasil e Libertadores. Então, assim, no próprio ano você vive um momento de muita dificuldade, depois lá na frente às vezes você sai campeão, ou o inverso, né? Tem o inverso também. Mas o futebol é momento. Se você estiver bem, a torcida está bem, está tudo bacana, maravilhoso. A semana que o Atlético joga lá, domingo, ganhou, a semana é leve. Pode sair de talvez casa, empatou, pode almoçar fora. ou perdeu, você esquece, né? É isso aí. Então, futebol é muito complicado. A pessoa tem que estar com muita disposição, ser muito frio para tomar as decisões, porque... em certos momentos dá vontade de fazer coisas que depois você vai arrepender, então é melhor você não fazer, né? Tem que ter esse equilíbrio, não é brincadeira. E daí que eu quero saber que horas que você assentou os seus 3 meninos, a sua mulher, e falou: gente, recebi um convite e eu tô indo, porque eu brinco o meu caso, quando eu contei lá em casa que eu ia ser candidato a presidente do Cruzeiro em 2020, meu pai falou assim: vou te internar, não vou deixar você fazer isso. Então na hora que você assentou dentro de casa ali, com a vida tranquila, 14 anos longe do futebol, você falou assim: gente, tô voltando. Eu digo que os meninos têm até ficado felizes, né, porque gostam de futebol, que você falou, sei, eu adoro eles, mas como é que foi esse momento? Quando eu estava para tomar a decisão, eu realmente reuni com eles, né, e falei para eles, tanto os 3 como a minha mulher, né, falaram assim: olha, fica à vontade. Mas você sabe o que você vai passar, e nós também, né? Sabe. Mas vocês vão junto comigo? Então, bacana, né? E às vezes, assim, tem coisas que acontecem, às vezes até que é bom, porque meus filhos trabalham comigo, né? E eu
quando eu assumi o Atlético, eu deixei os nossos negócios, que são pequenos, mas são diversos, e eles passaram a ter mais coisas para olhar e ficaram à frente, né? Isso aí foi bacana, tem um lado positivo disso aí. Mas são 3 atleticanos, minha mulher também, né? Apaixonados, e eles gostam, né? E só falo com eles. Se algum dia chamarem para ir mexer com o futebol, não vão, não. Eles estão na idade boa, porque o meu tem 8 anos, ainda não entende tão bem, né? Então, os xingamentos não absorve tanto e a alegria ele pega. Adoro ir para estádio também. Tá bom, mas os meninos, isso que você falou, são muito bacanas, e eu sou testemunha. Até passamos por um episódio recente que eu achei muito bacana. A gente estava na final da Champions League esse ano com um amigo em comum, e eu encontrei o meu xará, seu filho mais velho, e aí, sem querer, cobramos de ir pro jogo junto, eu tava de camisa Cruzeiro e do Atlético. Falei, então nós temos que tirar uma foto aqui agora. Eu recebi a foto. E fizemos uma foto. Foi bacana que a repercussão, obviamente, grande maioria, é o que todo mundo quer ver, né? Que haja essa rivalidade mais sadia e haja amizade fora do campo. E tem sempre aqueles, não pode. É bobagem, né? É, uma coisa que a gente tem que, acho, fazer parte para construir. Tanto que um testemunho que eu dou sempre é que logo que o Sérgio assumiu a presidência do Atlético, a gente marcou um almoço, e você levou o seu filho nesse almoço, né, intermediado pelo nosso querido Zé Murilo, seu vice-presidente, que é um excelente advogado, um grande amigo que a gente tem também, e ali a gente já começou a desenhar coisas para frente que a gente falava. Queremos ganhar um do outro dentro de campo, é claro, mas existem coisas macro aí que, se forem trabalhadas em conjunto, pode-se chegar muito mais longe, né? Então, acho que isso é até pegar esse gancho de Cruzeiro e Atlético para ir para um outro assunto que a gente vê que está em voga no futebol hoje e que eu, particularmente, acho que tem um pouco a ver com a lei da SAF, que são as ligas. Não quero, de forma alguma, entrar, a boa é uma, boa é a outra, mas você concorda comigo que a gente está num caminho aí, pelo menos de hora que isso sedimentar, mudar o patamar do futebol brasileiro de alguma forma? Acho que não seja só conta de dinheiro que possível que entre, mas no quesito organização da competição mesmo. O que está existindo hoje são 2 blocos comerciais, né? Tem a Liga Forte Futebol e tem a Libra. Eles separados não vão chegar em quase que lugar nenhum. Essa é a minha opinião. Era preciso que os dois estivessem juntos, os 2 blocos juntos, que formassem a liga, aí sim, aí mudaria de patamar. Mas separados, eu tenho até dúvida se não vai piorar, o que já não está tão bom. E são 2 ligas, 2 blocos fortes, né? Que tem algumas lideranças de um lado e de outras que não conseguem entender. Eu estive no meio disso, inclusive liderando um dos líderes da Liga Forte Futebol. Tentamos por diversas vezes, mas não conseguimos. E o tempo hoje, né? Porque isso tem que ser resolvido em 2024. Está acabando aí o ano que vem, acaba já o contrato com a Globo, né? Então nós tentamos de todas as formas buscar uma união e não conseguimos. Mas esse é o ponto que precisa ser resolvido. Criar uma liga única. Aí o futebol brasileiro vai mudar de patamar, os clubes vão respirar, mas do jeito que está, eu acho que melhorar não vai. E o que incomoda é que eu falo, quando a gente vê, primeiro que o mundo inteiro já fez isso. Igual quando eu vou falar muito sobre SAF, e foi o que eu falei nesse evento recente, todo mundo, mas por que demorou tanto? Falei, porque as coisas que atrasam. Infelizmente, a gente já fala de Sociedade Anônima do Futebol ou desportiva na Europa há mais de 20 anos. Se a gente for pegar a Inglaterra e a Alemanha, nem tem lei para isso e já estão abrindo capital em bolsa na Inglaterra desde a década de 80. Né? Então, licenciamento de clubes, fair play financeiro, por aí vai, tem um monte de assunto que aqui demora. Mas o que eu acho o principal da Liga, que eu venho conversando, é que assim, uma coisa que me incomoda, igual eu falei, eu adoro futebol americano, eu vou para os Estados Unidos em janeiro do ano que vem, eu consigo comprar ingresso para o jogo que vai ser no sábado, domingo, 3 horas da tarde, e eu tenho certeza que o jogo vai ser domingo, 3 horas da tarde. Hoje você não consegue comprar um ingresso para o jogo do Cruzeiro, do Atlético, do América, do São Paulo, do Flamengo, para a 36ª rodada do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, porque você não sabe nem que dia, nem que horas que vai ser. Não, me parece que é confirmado, a gente tem até de 6 em 6, se não me engano. A 25ª rodada. Se você for, me parece que tem Atlético e Botafogo, depois Atlético e Cuiabá. Então é a 13ª, a 15ª não está. A CBF desmembra, né? Então ainda não desmembrou essa rodada. Então a gente não tem, para 20 dias à frente aí,
Um cenário. Você não tem um cenário. Aí como é que você vende isso lá para a China se o chinês não sabe que horas que ele vai assistir o jogo? E muitas mudanças também, né? O próprio Atlético foi jogar contra o Vasco 24 horas antes, a 30 horas antes. Não sabia o estádio. A gente não sabia que estádio que a gente ia jogar, né? Então são coisas que acontecem no futebol brasileiro que precisa ser mudado, né? E a Liga certamente mudaria todo esse cenário aí. Acho que as coisas seriam bastante diferentes. Mas se não tiver união dos dois blocos, não vai ter Liga. E não tendo Liga, nós vamos continuar do jeito que estamos. Ou até pior, se continuar dois blocos separados. E tem que mudar, mas sabe o que eu acho que vai contribuir? Exatamente porque eu estava falando que acho que a lei de SA ela caminha um pouco junto com a Liga. Eu falo, o filme só é bom se os atores são bons. Então a gente vai ter uma liga, uma competição excelente, mas os atores também têm que estar bem organizados. E o que eu acredito muito nessa lei é isso. Primeiro foi essa inteligência de possibilitar que os clubes com dívida bilionária conseguissem se reorganizar através de um investidor, né, porque ninguém compraria para assumir a dívida 100%. Há casos e casos. Vocês fizeram uma negociação que assim foi com as pessoas que já estão aqui, mas na grande maioria ninguém quer fazer isso, né? Então, eu vejo esse movimento dos clubes se profissionalizarem através das sociedades anônimas do futebol, também essenciais para chegar num caminho de liga. Você não acha que talvez essa profissionalização necessária, que concordo, tem clube, associação que é bem organizado, o Flamengo é bem organizado, o Grêmio é bem organizado, o Palmeiras, o Fortaleza do Marcelo Paz, um case, né, de organização, mas tem outros que ainda a gente vive aquelas mazelas antigas Atlético Paranaense, né? Atlético Paranaense, da política entrando. Então, eu vejo essa forma aqui de profissionalização dos clubes essencial para essa questão da liga caminhar, mas o tempo urge, né? Eu acho assim, então uma coisa, eu acho que é um pouco diferente da outra aí, é o seguinte, a profissionalização, né, ela tem que existir independente da SAF. Sim. Os clubes que não se profissionalizarem, eles vão passar por e estão problemas passando, né? seríssimos, né? Então, e pelo que a minha relação que eu tenho, né, com os outros presidentes, eu acho que nós estamos num momento bacana de futebol em relação à profissionalização. Eu acho que todos os clubes estão muito preocupados, estão cuidando dos seus clubes profissionalmente, com as melhores práticas de gestão. E eu acho que isso aí é um fato já que já tem uma grande diferença do hoje com o passado que eu estive há 15, 16, 20 anos atrás. Era uma pergunta que eu ia te fazer. A diferença é muito grande. Né? E dos próprios atletas. Os atletas de hoje são muito diferentes dos atletas, né, de antigamente. Eles são muito mais profissionais, eles se dedicam mais ao trabalho. Agora, a questão são os clubes, quando eu falo assim que existe a diferença, né, que você tem uma organização bacana, né, tem as melhores práticas de gestão, mas você não consegue caminhar porque você tem dívidas e as dívidas vai te corroendo. É o caso que aconteceu com o Atlético. E com o Cruzeiro. E com você fechava os patrocínios, cai um bloqueio lá de uma ação de 2012. É o que você falou. Não tem due diligence que me pegou essa ação e mostrou que eu podia ter um bloqueio a qualquer momento. E às vezes assim, porque a nossa gestão às vezes precisava de falar mais, sabe? Mas eu prefiro às vezes ficar mais calado. Mas o Atlético tinha o maior faturamento do Atlético até 2020 foi em 2019 que faturou 290 milhões. 2020, por causa da pandemia, todo mundo, né, não foi bom. E nós aumentamos a nossa receita, eu acredito que nós vamos fechar os 3 anos com faturamento de 450. Quase 50% a mais. Do recorde anterior. Do recorde. Do melhor ano que tinha, né, de faturamento. Mas mesmo assim você não caminha. Por que você não caminha? Porque as dívidas vão te matando. Né? Uma conta são boba. Juros. Uma dívida de 1 bilhão, e pouco é 100 milhões de dívida praticamente que você vai ter por ano para pagar. Se a gente for numa conta boba. Então, esse é o grande problema, né? Os clubes, eles têm que se preocupar, né? Eu acho que o Atlético até assim agiu rápido, como vocês também, o Cruzeiro também. Foi de, entre aspas aí, né, mas estancar as dívidas. Respirar. Para lá, vamos acabar com esse problema.
Porque se não acabar, vai chegar um certo momento que não tem nem como resolver o problema. Essa foi a questão. Sair da CTI para o quarto. E aí você começa a consumir patrimônio, porque você tem que vender para pagar e vira aquela bola de neve e as coisas se complicam. Então eu acho que isso aí foi um momento exato, né, que precisava de agir, nós agimos, né, e resolvemos o problema. Ainda bem que deu tempo. Essa é a grande verdade, né? Ainda bem que deu tempo. Nesse meio tempo aí, né, nós deixamos o clube com 1 bilhão e 800 milhões de dívida, mas quase 500 milhões é da Arena. Se não tivesse Arena, não teria. Né? Então ela voltou para 1.300. Né? E mesmo assim, tivemos que vender uma parte do Daimon. Né? Os juros comendo o seu patrimônio. Tem que tratar a dívida, não tem jeito. Então é isso que eu acho, assim, que um Atlético Paranaense, um Fortaleza, que, né, nós acabamos de dizer, né, são clubes muito bem administrados, são clubes que têm o seu financeiro organizado, e eles vão querer ou não querer fazer a SAF, vai ser de cada um. Né? Até eu sei que o Atlético Paranaense quer muito. Mas eles não precisam de fazer a SAF, como nós precisamos. A diferença é essa. E são times que são organizados, que têm gestão profissional e tenho certeza, virando SAF, pouco vai mudar, porque eles já fazem tudo como se fosse uma SAF. O Atlético Paranaense tem a CAP-SA há muito tempo, que é a que administra o estádio e os imóveis ao redor, que o Petralha comprou quase tudo para o clube. Dele. Eu digo o Petralha em nome do clube, claro, porque eu admiro ele demais. Então. É um grande amigo, um grande exemplo, né, que a gente tem. Mas então, essa é a questão, né? O endividamento, a necessidade de resolver seus problemas rápidos, né? E o exemplo do próprio Atlético é que nós organizamos o Atlético, né? Nós tivemos alguns pilares que, quando a nossa gestão assumiu, eram 5 pilares, nós vamos entregar todos eles, né? E a SAF vai ser uma continuidade de tudo que foi feito. Não vai mudar quase nada. Então, é uma gestão profissional. Sim. Né? A gente adota todas as melhores práticas de uma gestão, de uma organização, que seja de futebol, seja o que for. Uma corporação, segmento, meio corporativo. A gente pratica, né, no Atlético. Então, é uma continuidade, nada mais do que isso. Mas certamente que uma vida nova, porque você vai ter o equilíbrio financeiro. Isso. Né? Aí tem que ter mais disciplina com o orçamento, né? Tá sempre também buscando mais faturamento. É tudo que a gente faz. E a SAF vai dar continuidade nisso. Então, na volta, nós vamos falar um pouquinho dessa continuidade. Vamos chamar um intervalo agora, o pessoal poder dar uma descansada e vamos continuar falando muito aqui de futebol, de futuro, de projetos do Atlético. Vamos falar um pouco de você também, Xará. Tem uma história sua muito bacana que eu quero que você conte para nós aqui dos projetos que você toca fora do futebol. A gente volta já já. Aqui é o nosso excelente bate-papo com o Sérgio Coelho, presidente do Clube Atlético Mineiro, animado aí com o estádio novo, com a SAF, né, presidente? Tricampeão. Tricampeão, porque você já tem um pouquinho mais de tempo, você já está em outro tipo de comemoração, já está avisando os desse ano, do ano que vem. E falando nisso, ano que vem, vai ter reeleição ou não vai? Estão pensando. Não, já está decidido, né? Meu mandato termina dia 31. Então, nós já temos aí uma pessoa aí que a gente quer que ele seja o presidente. Já temos até o vice também. E eu li que, naturalmente, seu caminho é a SAF, né? Foi, pelo menos saiu público. Acho que alguém deu uma entrevista sobre isso. Eu vi uma entrevista dessa, eu acho. Nós estamos vendo qual seria uma forma para que eu possa colaborar. Bacana. Né? Se o Atlético precisar, os investidores, né, que são os 4 R's, precisar do meu trabalho aí por um tempo, eu vou estar junto com eles. Agora vamos ver qual a forma, né? Uma forma que me deixe também confortável. Né? Eu tenho muita preocupação, a nossa gestão ela está negociando a SAF.
E eu não vou me sentir confortável sendo gestor da SAF, principalmente sendo remunerado. Uhum. Então, eu acho que isso aí pode ser um problema, né, da forma que eu vou colaborar. Mas a gente vai arrumar uma forma que eu possa colaborar com. Vai continuar dando a experiência e a vivência toda da vida pretérita que você já veio construindo, né? E trabalhando também, né? O futebol consome muito tempo e a gente às vezes precisa estar acompanhando. Saúde mental. Também. Mas então, a gente vai ver um modelo aí que fica bacana, né? Para mim estar contribuindo de alguma forma. Agora, uma coisa que eu acho muito bacana, que eu vi que na sua gestão você fez, e é uma coisa que eu acompanho muito, foram os trabalhos do Instituto Galo, mas que tem uma inspiração na sua vida pessoal, que você também toca. É um instituto ou uma associação? É uma associação. Uma associação. Conta pra gente um pouco do trabalho dela, e eu sei, porque assim, o Sérgio é um incansável nisso, e eu sou um dos destinatários das suas mensagens, e sei que vários amigos são, e todo mundo fica muito feliz quando fala, igual quando a gente fala, por exemplo, do Lar dos Meninos, São Vicente de Paula, desses projetos que a gente sabe que são reais, né, de pessoas que não têm a vergonha de pedir para isso, não pede nada para ele mesmo, mas pro projeto pede porque reverte e ajuda muita gente. Quando que começou o seu projeto pessoal e como que está o trabalho dele hoje? Pessoal não, né? O projeto pessoal que você tocou, o seu projeto de solidariedade. Xará, eu com 13 anos, eu vou contar a história aqui muito rapidinho. Com 13 anos eu trabalhava numa farmácia. Para bater papo. Eu fui trabalhar nessa farmácia porque meu pai pediu ao dono da farmácia, ele era de Brumadinho, Sorobelardo, falou assim: olha, arruma um lugar para meu filho aí porque ele não me dá sossego. Aí meu pai mesmo pagava meu salário via o farmacêutico. Você morava lá. em Brumadinho? Não, em Crucilândia. 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 E um senhor que morava uns 6 quilômetros lá da cidade, né, da cidadezinha nossa lá, ele morava numa roça lá e a vizinha cuidava dele, que ele era sozinho na vida lá e estava com muita escara. E o farmacêutico foi lá, era um charlatão que tomava conta lá da farmácia, foi, olhou ele e falou assim: ó, precisamos aqui de aplicar injeção na veia dele, eu acredito que é antibiótico, e curar as feridas. Aí a dona falou: eu não sei fazer isso. Mas tem o filho do tchauzinho ali, que está na farmácia, às vezes ele vai lá, eu já ensinei ele um bocado de coisa, e eu ia todos os dias cuidar desse senhor. Pegava a bicicleta, 6 quilômetros para ir e para voltar. Com 13 anos. Hein? Com 13 anos. 13 anos. E essa dona ajudando lá, e acabou que até ele chamava José de Paula. José de Paula ficou bom. E de lá para cá eu tomei gosto assim, de querer ajudar as pessoas. E aí tive dezenas de outras experiências. E depois eu, minha família e amigos, nós criamos uma associação que chama SOPOC, lá em Crucilândia, que a gente tem um asilo, uma creche, uma ecoterapia e a PAI. A PAI é mantida por essa associação. E hoje nós temos, vamos falar aqui do asilo, né, que ILPI, Instituição de Longa Permanência, nós temos 170 idosos. Olha. Tem gente de todo lado do Brasil. Eu já ia falar, tem de região muito maior do que a Nós temos uma espanhola que mora lá, tinha um senhor que morreu há pouco tempo, que ele era português. Temos gente de Rondônia, de Sergipe, do Piauí. Então, de diversas cidades daí da região, né? Esses 170 moram no asilo? Sim. Betim, Itatiaia-Sul, Igarapé, Itaúna, e assim vai. E a gente faz um trabalho muito diferenciado. Os nossos idosos são cuidados de uma maneira muito especial. Crucilândia, a melhor academia de Crucilândia, que só tem duas. Uma, mas a melhor é a nossa, né? Tem academia, tem um salão de beleza, né? É só para ter assim, uma ordem de grandeza do que é o nosso trabalho, né? A gente vem trazer eles para passear nos jardins zoológicos. Outro dia vai no Parque Guanabara, trazemos as crianças da creche, e vai para a Arena MRV também, a gente traz para eles ficar atleticano mesmo, né? Está tentando doutrinar desde cedo, né? Mas então, assim, a gente tem um trabalho muito especial lá. E isso aí vem ao longo de 50 anos da minha vida. E quando
nós assumimos, a nossa gestão assumiu agora o Atlético, nós resolvemos a fazer o Instituto Galo, né, que já estava constituído para atender a uma exigência da Arena MRV para ser construída naquele local. Nós estamos fazendo dele um instituto para servir muitas pessoas, mesmo como de fato a gente já tem prestado esse trabalho, né? A gente faz dezenas de ações sociais todo mês e com muita esperança que os outros clubes nos tenham como exemplo e que façam também, porque a força dos clubes é muito grande, né? De todos os clubes, né? A paixão que move o futebol não tem nada a ver. E quando você faz uma campanha, nós estamos até como aí agora do Vanderlei Paiva, né? Que é um cara fantástico e está passando por uma situação que precisa da nossa ajuda. Você mobiliza toda a torcida. Então as pessoas colaboram, gostam de estar, né, participando, ajudando. E assim a gente vai resolvendo o problema de um aqui, de outro ali, levando mais alegria para as comunidades, para as creches, hospitais, né? E só asilo 170 que você falou, mais creches, somando tudo, você deve impactar aí milhares de pessoas, se for somar as famílias, né? Quando você... Olha, em Crucilândia são mais ou menos... Crucilândia não tem 5 mil habitantes. A gente cuida lá de mais de 500 pessoas, mais de 10%. Mais de 10% da cidade. E só de funcionários a gente tem uns 160, 180 funcionários. Já tem 50 anos o projeto? Não, a instituição ela é de 95, tem 28. Eu estou há 50, mas da associação tem 95, tem e tudo através de recurso privado? Nós temos doações de amigos, né, que a gente recebe tem as campanhas que você faz, leiloa camisa, leiloa um monte de coisa. Fazemos leilão lá também de bezerro, ganha bezerro, leiloa, é um movimento grande. E a gente também tem recebemos muito recurso do incentivo fiscal, né, de empresas que... Projeto incentivado. Projetos incentivados. Então, é um custo caro, né? A nossa instituição nos custa aproximadamente 8, 9 milhões por ano. É muita gente que impacta também, né? Muita gente. Mas é bom, eu quis divulgar mesmo, porque aí quem assiste precisa saber e procurar para ajudar. Quem quiser conhecer, né, vai lá, Sopoc, procura aí na internet aí que vai ver um trabalho. E eu falei, porque é uma dificuldade, quando a gente fala de recurso incentivado, eu sei porque eu já mexi com isso também no nosso Instituto Palestra Itália, para você conseguir aprovar um projeto, você tem que contratar gente, né? Você já gasta na largada. Nós montamos um departamento, né, para captação. Então nós temos os próprios profissionais como funcionários nossos. Então, porque aí acaba assim, né? Aí eu tenho que fazer os projetos lá da Sopoc, da PAI de Crucilândia, aí eu também colaboro com a Santa Casa de Itaguara, aí fazemos projetos para eles lá também, fazemos para o Instituto Galo, aí faz também porque agora lá na Cidade dos Meninos, né, do Sojário Azevedo, ele está aposentando e ele sempre fala que está aposentando, mas nunca está, né? Aquilo lá é a paixão dele também, né? Aquele é o clube de futebol dele. E ele criou um conselho de administração lá, do qual tem muito orgulho e honra de participar. Então a gente faz também os projetos para o Sojário há bastante tempo, já deve ter uns 7, 8 anos que eu colaboro lá fazendo os projetos, fazendo captação também. Sim, que aliás é sensacional também, porque a família lá é tão grande que você tem os cruzeirenses e os atleticanos, né? Então lá os cruzeirenses tem 2 que são membros do Conselho do Cruzeiro, que são amigos também, então a gente sempre que pode ajuda lá também. São muitas pessoas que ajudam e o Sojário merece, né, todo o nosso apoio, que ele é um guerreiro, é um grande exemplo fazer o que faz na filantropia. Exatamente. O empresário de sucesso que resolve abandonar não, né? Largar o seu cargo gerencial na empresa para se dedicar à filantropia. Você vê que são pessoas que nasceram para doar, né? Em vez de só receber, né? Agora, você tocou num ponto que eu gosto muito, que é essa responsabilidade social do futebol. É um tema que eu sempre debati, gostei, explorei, vi muito. Lá fora, geralmente fazem as fundações, só que o Brasil, com as suas leis, você sabe, fazer uma fundação é um terror hoje, né? Então tem que ser um instituto, uma associação mesmo. Mas, assim, eu fico muito impactado e feliz vendo essas ações de como que o futebol, de uma forma geral, aí não através dos institutos, mas
ações, por exemplo, de jogadores, seja ação de você entrar com um cachorro para promover adoção, igual a gente fez, ações contra a violência contra a mulher, contra racismo, contra a homofobia, enfim, são coisas que eu vejo muito positivas hoje, que eram tabus no futebol, né? Porque há pouco tempo a gente tinha jogadores, por exemplo, sendo condenados por atos racistas. Ainda na Europa você tem mais do que aqui, mas acho que o Brasil está mais até educado e civilizado em aceitar isso, né? E vejo que clubes ficaram famosos na dedicação dessas causas. Acho que o Bahia é um deles, Fortaleza, né? E hoje a gente vê também Cruzeiro, Atlético, dentre esses grandes engajados, que é o que você falou. Quando o torcedor vê aquilo, acho que ele pensa diferente, né? A gente tem esse papel de usar essa locomotiva, que é o amor da instituição que a gente tem, né, a honra de presidir, para poder trazer para o bem esse torcedor e fomentar ele a praticar essas boas ações. E como a gente consegue, né, através do futebol, impactar. É impressionante. Nós temos feito aí algumas ações sociais, e todas elas assim, muito bem sucedidas, e quando você leva para o futebol ajudar na divulgação, aí o resultado ele se multiplica muitas vezes, né? Porque a força é muito grande de um Hulk, de qualquer atleta, né? O Everson, o Paulinho, Zarate. Então, se você usa esses atletas para ajudar numa campanha, a divulgação, a dar o exemplo, né? Porque o melhor talvez é o exemplo, né? E eu tenho até que eu acho que um grande exemplo para dar de nós dois. Desde aquela vez que nós almoçamos, né, eu nem era ainda, tinha assumido a presidência, criamos uma relação assim, de muito respeito. E não só por isso, né, mas era um propósito meu também, de momento algum, levar para a torcida algum exemplo ruim. E você também fez o mesmo do lado do Cruzeiro, né? Nós nunca criticamos o outro time, ou brincamos, ou fizemos qualquer tipo de guerra, né, através de imprensa. Guerra de imprensa. Para que, né, pudesse chegar até os torcedores e eles agirem da mesma forma, né? E às vezes até com agressão, né? Então, a gente leva a paz. A partir do momento que você não faz provocação, que você não abusa, né, do seu cargo para esse lado ruim, né, você acaba dando um grande exemplo para a torcida e nos últimos anos a gente não vê mais uma guerra entre as nossas torcidas, né? Talvez seja aí o exemplo que eles estão vendo. Porque há pouco tempo em Minas Gerais nós tivemos homicídios realmente acontecendo fora do estádio. Exatamente. Uma coisa inimaginável. E eu acho realmente que isso hoje é mais controlado do que a gente vê acontecendo fora, né? Teve um fato que foi fora da curva, né? Que foi num ônibus que um torcedor do Atlético morreu, mas foi outras razões, não foi? É porque a gente fala... Isso é uma briga da torcida. E muita gente... Com casos isolados. Quer fomentar, tem certeza que seja... Acho que jogar a gente numa encruzilhada de... você é contra a torcida organizada, né? Querer jogar contra. Eu não sou contra a torcida organizada, eu sou contra os bandidos que tem dentro da torcida organizada. Porque dentro da torcida organizada tem gente bem também. Tem, né? muitas. E os bandidos são a exceção, infelizmente. O problema é que o negativo fica mais na mente, né? A gente faz muitas campanhas que a própria Galocura e as outras torcidas organizadas vêm junto com a gente. Sim. Né? E agora, recentemente mesmo, né, nós fizemos aí a campanha do racismo com o PET, né, fizemos um jogo com o PET do racismo, e essas ações, né, elas chegam da torcida muito rápida, né, impacta muito rápido e de uma forma muito forte, né? Então, a gente fica feliz porque você está ajudando a sua sociedade, né? Você está colaborando para que a gente tenha um país mais justo, de mais igualdade, de menos violência, né? Com mais ética. A gente tem que dar esse exemplo. A locomotiva da paixão para o bem, né? Exatamente, né? E sempre que possível e que precisa, a gente envolve os nossos atletas também, eles estão sempre dispostos a colaborar. A força é muito grande. E eu tenho o sonho de amanhã ver todos os grandes clubes, todos os clubes, dependendo do tamanho, né, tendo seus institutos, mas com mais ênfase, né? com mais trabalho, né, com mais... que a gente possa medir mais os resultados, né?
porque a força é muito grande do futebol. E a gente tem que explorar muito essa força. Você falou de um assunto que eu concordo e misturando um pouco de um tema que a gente estava falando antes, que era a diferença do futebol da década de 90 para hoje e dessa questão da força dos atletas, sobretudo com a rede social. É impressionante como a gente vê atletas como Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, esses são ídolos globais, mas alguns outros, até mais nacionais, ele tem mais seguidor que o próprio time dentro do Instagram, né? Então, tanto que a força dele realmente é o que você falou, ele mudou completamente, né? O atleta da década de 90, ele não era uma empresa, né? Hoje o atleta é uma empresa, né? Ele tem rede social, ele tem uma equipe só dele, diferentemente da do clube, até o departamento médico, às vezes dá até uma colisão, né, que o clube pensa e o atleta pensa, né, então assim, como que você vê hoje isso aí, a força, porque eu defendo, claro, o atleta é o que está em campo jogando e está colocando a pele em risco, mas existem os clubes também, né, eu acho bem interessante isso, como que eles têm esse poder de mudar, vê agora o que o futebol árabe fez, por exemplo, selecionou alguns atletas e todo mundo só fala de futebol árabe, a ponto deles pleitearem e ir para a Champions League. É impressionante hoje realmente a força que esses atores do futebol têm, né? O futebol antigamente era um futebol profissional, mas um futebol, uma forma de trabalho no passado era muito diferente do que é de hoje, né? Então, eu não sei se o futebol ficou mais físico e hoje os atletas precisam de cuidar mais, né, fisicamente. Quais as razões eu não sei, mas eu sei assim, que lá em 99, 2000, né, você dava um treino, aí os jogadores saíam, iam para um churrasco, iam para não sei na onde. Hoje acabou isso, né? Hoje você tem eles vivem lá na Cidade do Galo quase que o dia inteiro. É uma bolha, né? O treinamento é 10, começa às 10, eles chegam 9, aí termina o treino, almoçam por lá mesmo, aí vão fazer mais alguma coisa na parte da tarde, ou tratar, né, se precisar de fazer algum tipo de tratamento, ou vai para uma câmera hiperbárica. Então passa o dia, né? E a rede social também nos ajudou muitos clubes, né? Denúncia no minuto. O controle social. A denúncia no minuto, se estiver fazendo assim. Então, assim, houve uma evolução muito grande dos atletas em relação ao profissionalismo. E eu falo hoje, talento sem dedicação não adianta. Não adianta, né? Se não dedicar, esquece. Tem que dedicar mesmo. A competição ela está cada vez mais apertada, né? Então você está ganhando ali, às vezes um pouquinho mais de fôlego, você vê essa partida. E antigamente era mais cadenciado o futebol, era mais tranquilo, né? E no passado, né, a gente sabe que a condição física não era o ponto mais importante. Não. E hoje é. Hoje é. Não, hoje eu brinco, quando eu fui ter o prazer de conhecer o Dirceu Lopes, eu olhava, não é possível que ele jogou bola, o tanto de bola que ele jogou, né? Porque ele não mudou muito o físico, ele continua baixinho, magro, pequeno, mas o futebol que jogou, uma coisa fora do comum. O príncipe, né? Como que isso mudou, é impressionante, né? Eu tive já o prazer de uma ou duas vezes, quando fui para fora, através de amigos em comum, visitar a casa de jogadores, esses jogadores que saem daqui e vão para lá, leva fisioterapeuta próprio, educador físico próprio, chefe próprio, come, chega a porção regrada para comer, é um negócio, né, que a gente não imaginava isso há 20 anos. Você chegou a pegar a época que os nossos, hoje eu posso falar os nossos colegas da imprensa, né? Você chegou a pegar a época que eles iam no vestiário? Ah, peguei. Eu não cheguei a frequentar pegar essa época, mas vários falavam antes que hoje fica, eu não vou dar entrevista, eu não vou isso, mas que antes chegava no vestiário e já pegava o jogador ali, né, na hora. Mas como dirigente, não. Né? Ah, não, como dirigente, mas antes o povo. Como dirigente, não. Como dirigente era no centro de treinamento, né? Eles frequentavam e tinham um passe livre para entrar e sair a hora que quisesse, né? E hoje, infelizmente, isso já não cabe mais. Nenhum time, né? Eu estive com a Leila há uns 3 meses atrás no centro de treinamento do Palmeiras e estávamos eu e o Ricardo Guimarães. Quando nós chegamos, ela veio nos receber, tá bacana, construíram isso aqui e tal. Parabéns, obrigado, tal. Aqui, nem meu marido entra aqui. Ela ainda usou essa expressão. Ele é conselheiro e não entra aqui. Porque virou o local de trabalho mesmo. Né? Então, a gente sabe que a imprensa, às vezes, é contra. Eu respeito, né?
Mas aqui é local de trabalho mesmo e tem que estar muito reservado às pessoas que fazem parte daquele trabalho. Eu tenho um caso curioso disso, quando a gente fez a SAF do Cruzeiro e passou o centro de treinamento para a SAF, e a gestão da nossa SAF é feita pelo Ronaldo, pela equipe deles, né? Eu lembro que um conselheiro me abordou e falou assim: pô, Sérgio, mas você passou um negócio para meu filho agora, não pode ir lá mais. Aí eu falei assim, mas se você fosse médico, seu filho ia no hospital te visitar, ver sua cirurgia. Então, assim, o centro de treinamento é um local de trabalho. Eu acho que você ter um dia de exceção, criar, o time não tá lá, quiser criar alguma atividade, alguma forma de visitação, igual isso existe lá fora também, tudo bem, mas são as práticas que o profissionalismo do futebol tem que levar a todo mundo entender que é normal, né? As coisas vão mudando, você tem que acompanhar, né? Eu recebo dezenas de pedidos para conhecer a cidade do Galo. Não coloco objeção, né? Mas o momento que os atletas não estão lá. E não qualquer hora, né? Exatamente. Porque a partir do momento que você abriu para um, você abre para dois, para três, né? E sai do controle normal. Então você tem que ter muito cuidado com isso aí. Por essas razões aí, né? O jogador, ele passa o dia ali. Cuidando fisicamente, na academia, outra hora numa câmara hiperbárica, outra hora com fisioterapeuta, e precisa de concentração, é um local de trabalho, né? Infelizmente não cabe a torcida estar ali, né? Os conselheiros, infelizmente, né? Para o bem do clube. E acaba que isso aí incomoda alguns, mas a gente tem que fazer o que a gente acha que é o certo, né? É isso aí. Estamos lá para defender os interesses do clube e aquilo que a gente acha que é o certo. E falando de profissionalismo, de gestão, você até citou a Leila, eu falei um pouquinho antes aqui do Marcelo Paz, que foi curioso, misturando um pouco com o tema SAF, que quando eu perguntei para ele se o Fortaleza ia fazer, ele dizendo exatamente isso, não está em mente hoje porque o Fortaleza está equalizado, eu consigo conviver desportivamente bem de acordo com o meu orçamento, mas se o Ceará amanhã fizer e botar 500 milhões para dentro, vai complicar minha vida, talvez eu tenha que fazer para colocar recursos para dentro. Eu gosto muito de analisar números no futebol e fico vendo assim, a gente pegar de 2000, talvez 16, 17, 18 para frente, a gente tem um destaque de predominância de Flamengo e Palmeiras sempre lá. Se não ganhar, pelo menos um dos dois ganhou algum título relevante no ano, se no brasileiro não ganhou, está segundo, terceiro, quarto, por aí vai. Né? Assim, para o futuro do futebol brasileiro, que a gente sempre vem, e aliás foi uma frase muito bacana, agora eu não sei se foi o Rubens ou o Rafael que falaram, que é interessante que nesse seminário que eu estava te contando, que o brasileiro é diferente um pouco dos outros por isso. Tirando o inglês, que você tem 6, 7 times podendo ser campeão, você vai na Espanha 2, 3, França 2, aqui esse leque é um pouco maior. Mas eu vejo alguns times, esses times que têm essas receitas bilionárias, né? Acho que ambos já passaram de 1 bilhão de faturamento, conseguindo se descolar. Você acha que, seja de qualquer forma, seja pela SAF ou outro tipo de capitalização, é claro que em 95% dos casos o resultado esportivo está atrelado ao investimento, mas não é uma coisa que vai acontecer sempre. Mas você vê um cenário que essa profissionalização que está acontecendo no futebol, aumento de receita, a gente vai voltar a ter essa oportunidade de falar, olha, tem 10 times que podem ganhar o Campeonato Brasileiro, ou do caminho que está indo realmente, e obviamente o Atlético tem chegado agora, como o Cruzeiro já foi na década de 90, sempre estava na cabeça, caiu um pouco depois até o rebaixamento, né? Até ser roubado, como foi, né? E vai voltar por ser um time muito grande. A gente vai voltar a ter isso aí, 8, 10 times ali, sempre nas cabeças, ou você vê uma tendência de descolarem esses que estão mais capitalizados e estão investindo tanto na gestão, e tem essa torcida imensa que é fundamental também, torcida grande para poder ter mais receita. Lutar contra esses times não é fácil, né? Evidentemente que o futebol está atrelado, a palavra que você usou, ao investimento. Esquece, né? Mas, então, cabe a gente, né, trabalhar melhor os nossos recursos. E nós estamos aqui para dar dois exemplos aqui, né? Em 21 meses, nós conseguimos, com um orçamento talvez a metade do Flamengo, ser campeão. Hoje é o Botafogo, né? Então, é possível ganhar. Mas a tendência é que quem investe mais vai ganhar mais. Mas também isso não é uma situação absoluta. Não é a lógica geral, mas não é. Acontece. Mas é preciso que o Atlético, o Cruzeiro, o Inter, o Grêmio, São Paulo, Fluminense aí agora com destaque. Fluminense, São Paulo, que a gente trabalhe muito bem os recursos que a gente tem. Errar o mínimo possível para combater,
para competir, não combater, mas competir com esses gigantes. Os times mas eu sou animado. Eu também. Né? Porque eu acho que dá para fazer. E a gente tem feito isso. Né? A gente conseguiu muitas coisas no espaço de tempo muito curto. Né? Mas tem que trabalhar bem os recursos. Não pode... A gente não tem o direito de errar. A gente tem, a massa margem é menor. E acontece assim, no futebol, às vezes você prepara um ano, aí acontece o que aconteceu com a gente com o treinador. Aquela saída do treinador, de repente, compromete o ano. Né? O ano passado aconteceu a mesma coisa. E um grande erro nosso no ano passado, eu arrependo muito, foi ter demitido o Turco. Ele tinha 70% de aproveitamento. Nós demitimos um treinador. Pressão. Né? A pressão, porque ele não tem que demitir, e aí você acaba faz parte. Cedendo, né? Mas eu estou dizendo isso, né? Porque nós montamos um grande time esse ano. Qual o jogador do Atlético que é um jogador ruim, que ninguém gosta dele? Não tem. Os jogadores que vieram, alguns ainda não conseguiram jogar o que sabem, mas que são bons, são. Né? E a saída do treinador comprometeu o nosso ano. O presidente não quer errar. Muita gente, eu não quero errar, eu também sou torcedor, mas vai acontecer de não performar. Não tem como, né? E às vezes você erra trazendo um grande jogador. Quantos exemplos a gente tem, né? Isso é o que não falta. Você traz um jogador caríssimo, um jogador que é craque e não consegue jogar. E é preciso, às vezes, ter paciência, né? No próprio elenco do Atlético agora, tem aí uns 2 ou 3 jogadores que começaram a jogar agora. Né? Adaptação, vem da Europa, até que chega, costuma. O futebol, né? Atacante fez gol, tá bem demais. Goleiro não tomou gol, tá bem. Tomou, tá errado. Então é desse jeito. E assim nós vamos vivendo. Mas a pergunta que você me fez aí, né, sobre enfrentar aí os gigantes aí, eu acho bom, sabe? Eu sou otimista, eu gosto de jogar contra esses grandes aí. A gente joga jogo pau a pau, né? Não compete por igual e algumas você vai ganhar, outras você vai perder, mas eu acho que tem espaço para todos ganharem, como está aí o grande exemplo hoje, deste ano, do Botafogo. O cenário é de otimismo, graças a Deus. De otimismo. Xará, só tenho que te agradecer. Né? Eu sabia que uma hora esse bate-papo ia acontecer e vem no ótimo momento. Obrigado por ter dedicado seu tempo a nós no meio de uma correria tão grande que é o futebol, mas tenho certeza que todo mundo vai gostar de ver essa outra versão, essas outras perguntas que não aquelas triviais e te conhecer um pouco melhor, como eu tenho a alegria de conhecer e saber o dirigente, a pessoa, o empresário e o pai sensacional que você é. Obrigado por ter estado aqui. Estou te esperando lá no lançamento do livro quinta-feira, né? Porque você ganhou, que você não vai não, hein? Tô te esperando lá. Pois Um abraço, obrigado. Prazer. Foi um prazer muito grande estar com vocês aí. Pessoal, muito obrigado. Muito boa noite para todos vocês. Sexta-feira que vem, estamos juntos de novo aqui na Rede 98. Um abraço.